Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, bora lá, aula de frações, assunto de suma importância aí para o seu concurso, galera. Frações aí, o pessoal tem medo de fração, mas fração é bem tranquilo. Pessoal, fração nada mais é do que a representação, pessoal, de uma divisão, com aquela barrinha no meio, né? Onde o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. O número de baixo, que é o denominador, ele está informando para você em quantas partes o inteiro foi dividido. Então vamos deixar isso agora bem estruturado aqui para você. Vamos lá, galera. Então tá ali, ó. Fração. Podemos dizer que uma fração de um número é representada de modo genérica como o quê? Ali, ó, n sobre d. N é o numerador ali, ó. E o d é o denominador. Então, isso representa um inteiro dividido em d partes iguais. Então, é um inteiro dividido em d partes iguais. Olha lá, ó. Ou seja, o denominador informa para você em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, temos ali a divisão desse inteiro em d partes iguais, ao qual usa-se n partes. O número n de partes, usamos n partes. N é o numerador. Então é isso. Neste caso, n corresponde ao numerador, reforçando para você, enquanto d corresponde ao denominador, deixando aí reforçado aqui, bem estruturado. Beleza? O denominador corresponde ao número de partes que um todo está sendo dividido. E o numerador corresponde ao número de partes que serão consideradas, que estão sendo consideradas, ok? Então, olha ali exemplos de frações, olha aqui, ó. 3/4. 3 é o numerador, 4 é o denominador. 7/10. 7 é o numerador, 10 é o denominador. 2/9. 2/9, olha ali, ó. 2 é o numerador, 9 é o denominador. 8/5. 8 é o numerador, 5 é o denominador. Temos também aqui, ó, 7/7. 7 como numerador e 7 como denominador também, beleza? Então, numerador e denominador, 7/7. 7 é o numerador, 7 também no denominador, ok? Então, sempre assim você vai tomar, então, o denominador como sendo o número de partes em que o inteiro foi dividido. Quer ver? Olha só, vamos pegar como exemplo aqui, ó, a fração 3/4, tá? Imagina aqui, ó, uma barra de chocolate, tá? Dividida, ó, essa barra de chocolate ela é o inteiro, Ela foi dividida em 4 partes, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 partes iguais. Vamos supor que sejam 4 partes iguais, tudo bem? Então temos ali a nossa barra de chocolate, que é o inteiro, tendo sido dividida em 4 partes iguais. Eu, professor Anderson, vou lá e como 3 partes. Vou lá e como 3, quero nem saber. Vou lá e como 3, ó, como essa aqui, ó. Como essa parte e como essa aqui. Pronto, ou seja, significa que eu comi 3/4 da barra de chocolate, porque a barra tem 4 partes, que é o todo, total, 4 partes, é o denominador, tá vendo? Denominador 4. Então ela tem 4 partes. E dessas 4 partes eu fui lá e comi 3 partes. Ou seja, eu peguei 3 partes. Ou seja, eu comi 3/4 da barra. Ok? Então tá aí, bem estruturado o conceito de fração para você, beleza? Mas vamos avançando, vamos continuando aqui nossas frações. Vamos falar dos tipos de frações, pessoal. Temos a fração própria. É a fração em que o numerador é menor que o denominador. Muito simples, olha ali, ó. 1/2, 5/11, 3/7, 4/21. Então, é qualquer fração em que o numerador seja menor que o denominador. E aí nós temos esse conceito de fração própria. E o que é a fração imprópria? É a negação disso, é a negação da fração própria. Fração imprópria é a fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador, maior ou igual ao denominador. Olha ali, ó, 5/3, olha lá, ó, o numerador maior que o denominador. 9/4, olha lá, ó, o numerador maior que o denominador.
21 quintos. 21 quintos, ó, o numerador maior que o denominador. 8 oitavos, olha ali, ó. Opa, volta um pouquinho, pessoal. 8 oitavos, ó, 8 oitavos. O numerador igual ao denominador, tudo bem? Fração aparente é a fração em que o numerador é múltiplo do denominador. Pessoal, nesse tipo de fração aí, na fração aparente, o que nós temos, então, que você faz uma divisão e dá uma divisão exata. Olha ali, ó, 12 sextos. 12 dividido por 6 dá 2. Então, é isso que vai acontecer na fração aparente. 12 dividido por 6 dá 2. 100 vinteavos. 100 dividido por 20 dá 5. Você sempre vai conseguir obter o número inteiro quando você tem uma fração aparente. 21 sétimos. Ó, 21 dividido por 7 dá 3. Pessoal, fração é divisão. 15 quintos. 15 quinzeavos, né? Dá 1. Beleza? Então, isso que você tem quando você tem fração aparente, galera. Quando você tem fração aparente. Beleza? Então, fração própria, fração imprópria, fração aparente. Mas vamos avançando, vamos continuando aí o nosso estudo das frações. Vamos falar agora da simplificação de frações e frações equivalentes. Pessoal, o pessoal tem muita dificuldade nisso aqui, né? Na simplificação de frações. Mas é um assunto bem tranquilo, bem de boa, pessoal. Simplificar uma fração é você torná-la uma fração irredutível. É você ir fazendo divisões sucessivas, tanto no numerador quanto no denominador, para obter frações mais simples. Essas frações mais simples que você vai obtendo, elas também são chamadas de frações equivalentes, tá bom? Então, sempre que você pega uma fração e mexe nela, o que você vai estruturar ali é uma fração equivalente, tudo bem? Então, você vai dividindo no sentido de obter frações mais simples. Essas frações mais simples, elas são conhecidas como frações equivalentes à fração dada, tudo bem? Então, vamos lá, estruturando aqui para você. Simplificar uma fração significa dividir o numerador, ó, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, é isso que tem que ficar claro. Eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, pelo mesmo número. Até encontrarmos uma fração que não mais seja possível efetuar a divisão. Essa fração nós chamamos de fração irredutível. Então, tá aqui, ó. Fração irredutível é aquela fração em que não podemos mais efetuar as divisões. As frações obtidas são frações equivalentes. Sempre assim, quando a gente mexe no numerador e no denominador de uma fração, multiplicando ou dividindo pelo mesmo número, nós obtemos frações equivalentes. Ok? Então, vamos ali, ó, fazer alguns exercícios. Ó. Simplificar as frações. Vamos simplificar as frações ali, ó. Primeira fração para simplificar, 28 quarentaavos. Vamos simplificar essa fração. Veja que o 28 e o 40, eu posso dividi-los por 2. Então, eu vou dividir por 2, tá? Vou dividir por 2 aqui, ó. Vou dividir por 2. Vou dividir o 28 por 2 e vou dividir o 40 por 2 também. O que eu vou obter? 28 dividido por 2 dá 14. 40 dividido por 2 dá 20. Então, 14 vinteavos. Essa é uma fração equivalente a 28 quarentaavos, tudo bem? Mas eu posso continuar simplificando. Olha aqui, o 14 eu posso dividir por 2 e o 20 também posso dividir por 2. Perceba que é sempre pelo mesmo número. 14 dividido por 2 dá 7. 20 dividido por 2 dá 10. E aí você observa o seguinte, que o 7 e o 10, pessoal, tanto o 7 quanto o 10, eu não consigo dividir por um mesmo número. Não consigo pegar o 7 e dividir por um número e o 10 também dividir pelo mesmo número. Ou seja, eu acabei de encontrar a fração irredutível. Então, 7 décimos é a fração irredutível quando eu simplifico 28 quarentaavos. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então tá lá. Vamos agora simplificar a fração 100
dividido por 48, ou 148 avos. Pessoal, 100 e o 48, eles são divisíveis por 2. 100 dividido por 2 dá 50. 48 dividido por 2 dá 24. Tanto 50 quanto 24, então 50 24 avos é uma fração equivalente a 148 avos, tudo bem? Agora, eu posso continuar simplificando isso aí, ó. O 50 e o 24 eu posso dividir por 2. 50 dividido por 2 dá 25. 24 dividido por 2 dá 12. Então, eu obtive a fração 25 dozeavos. 25 dozeavos. Essa fração 25 dozeavos ela é uma fração equivalente à fração 50 24 avos e é uma fração também equivalente a 148 avos, tudo bem? Então, veja essa ideia das frações equivalentes, tá? E a simplificação de fração vai me gerar sempre frações equivalentes, bem? Mais uma simplificação, olha lá, ó, 45 27 avos. Vou simplificar 45 27 avos. Olha, não dá por 2, eu penso em outro número, dá por 3. Ó, 45 dá para eu dividir por 3. 45 dá para dividir por 3. O 27 dá para dividir por 3 também. O que eu vou obter aqui? Ó? 45 dividido por 3 dá 15. 27 dividido por 3 dá 9. Dá para eu continuar simplificando por 3. Olha, o 15 dá para dividir por 3. O 9 também dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. E aí é uma fração equivalente. Então, 5 terços é equivalente, tá? 5 terços, ela é uma fração equivalente. Aqui, ó. 5 terços é uma fração equivalente a 15 nonos, que é uma fração equivalente a 45 27 avos. E é assim que você vai estruturando, então, em termos de frações equivalentes e simplificação de frações. Beleza? Tranquilo? Mas temos mais para falar de simplificação de frações. Temos mais para falar, aliás, sobre frações. Temos para falar agora sobre a comparação de frações, pessoal. Comparação de frações aqui. Podemos falar também, deixar isso bem estruturado. Pessoal, o que é comparar frações? Comparar frações é entender se uma fração ela representa uma quantia maior do que a outra fração. Basicamente, de que maneira nós vamos determinar, então, se uma fração é maior que a outra? Pessoal, se os denominadores forem iguais, basta olhar para o numerador. Basta olhar para o numerador. Se o numerador for maior, a fração é maior. Se o numerador for menor, a fração vai ser menor. Então, esse é o método. Eu tenho que olhar o denominador. Se o denominador for igual, olha lá, os denominadores são iguais. Aí você olha para o numerador. Aquela fração que tiver o maior numerador será a fração maior. Olha o exemplo aqui bem estruturado para você. Olha aqui, ó. Eu tenho a fração 3/5. 3/5. Deixa eu deixar um pouco menor aqui. Eu deixo assim, ó, tá bom. 3/5. E a fração 2/5. Tudo bem? Veja, os denominadores são iguais. O denominador 5. Basta olhar, então, para os numeradores. Quem que é o numerador? 3 e 2. Portanto, eu vou dizer que 3/5 é maior que 2/5. Porque 3 é maior que 2. 3 é maior que 2. Então, eu vou olhar aqui, ó. 3. Eu vou olhar aqui o 3, ó. 3 é maior que 2. Ok? Portanto, 3/5 vai ser maior que 2/5. É assim que eu faço essa estruturação. E agora, continuando. Avançando aqui. Professor, e quando eu tenho ali frações, como no próximo exemplo, 13/18 avos e 2 nonos, em que os denominadores são diferentes. Como que eu vou fazer? Se os denominadores forem diferentes, então você vai torná-los iguais. Ó, eu tenho 13/18 avos. 13/18 avos, ok?
13/18. Eu consigo deixar 2 nonos, ó, a fração 2 nonos, eu consigo deixá-la com o denominador 18 para eu poder fazer a comparação. Ó, se eu tenho 2 nonos, o que eu posso fazer com a fração 2 nonos para que ela fique também com o denominador 18? Muito simples, eu venho aqui, ó, multiplico 9 por 2. Multiplico 9 vezes 2. Para eu não alterar a fração, eu tenho que multiplicar o numerador também pelo mesmo número, pelo 2 também. Ou seja, o 2 vezes 2. Ou seja, a fração 2 nonos, eu vou transformá-la em 2 vezes 2, 4, no numerador. E o denominador, 9 vezes 2, 18. Eles são frações equivalentes. A fração 4/18 ela é equivalente a 2 nonos. Por quê? Porque eu só multipliquei, ó, 2 vezes 2 e 9 vezes 2. Agora eu posso comparar essas duas aqui, ó. Veja, mesmo denominador, pessoal. 18 e 18, mesmo denominador. Comparo só os numeradores. 13 é o numerador e 4 é outro numerador. Portanto, o que eu vou dizer? Que 13/18, eu vou dizer que 13/18 é maior que 4/18. Ou seja, 13/18 é maior do que 4/18. Mas quem é 4/18? É 2 nonos, ou seja, 13/18 é maior que 2 nonos. Porque 2 nonos é o quê? 4/18. Beleza? Tranquilão? Mais uma aqui, ó. Eu tenho 5 sétimos e tenho 3 quintos. Como que eu faço? Pô, eu vou transformar todo mundo para o mesmo denominador, para eu poder fazer a comparação. Veja só, tanto o 7 quanto o 5, eu posso transformar esses denominadores para 35. Se eu pegar o 7 e multiplicar por 5, vai dar 35. O denominador vai ficar 35. Se eu pegar o 3 quintos, ó, o denominador 5 vezes 7, vai dar 35 também. Então, eu consigo jogar esses denominadores para 35. Vamos lá. 5 sétimos fica como? Eu tenho a fração 5 sétimos, tá? Eu quero o denominador 35. Como é que vai ficar? 7 vezes 5. E aí, para não alterar, 5 vezes 5. Ou seja, a fração 5 sétimos eu transformei para a fração equivalente, ó, 25/35. É essa fração que eu vou usar ali na comparação. Porque essa fração representa 5 sétimos. Ela representa 5 sétimos. Agora vamos olhar a fração 3 quintos. 3 quintos. Como que eu faço 3 quintos para ficar 35 ali no denominador? Vou multiplicar por 7. E aí, para não alterar em cima, também eu tenho que multiplicar por 7. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 7, 35. Pronto. Eu tenho agora essa fração, ó, 21/35. E agora eu comparo as duas, ó. Eu tenho 25/35 e tenho 21/35. Eu sei que 25/35 é 5 sétimos. Tá? Isso aqui é 5 sétimos. É 5 sétimos. E eu sei que 21/35, isso aqui é 3 quintos. E aí? O que eu faço agora? Eu vou comparar os numeradores. Por quê? Porque os denominadores já são iguais. Os denominadores são iguais, ó. 35 aqui e 35 aqui. Olha só para os numeradores agora. Olha só para os numeradores. Os denominadores já são iguais. Então, eu vou dizer, então, bem claramente agora, bem tranquilo, né? Que 25/35 é maior que 21/35. Ou seja, 5 sétimos é maior que 3 quintos. 5 sétimos é maior que 3 quintos, beleza? Então, tá aí, comparação de frações, pessoal. Comparação de frações. E ficou na frente aqui, né? Ficou na frente. Então, tá lá. 25/35 ali, ó, maior que 21/35. 21/35. Ou seja, 5 sétimos maior que 3 quintos. Beleza?
Tranquilão? Bem estruturado aí? Então, tamo junto, galera. Um grande abraço, até a próxima, continuando as aulas de frações. Um grande abraço, tchau!